eu vi um professor aí, que tem um canal no YouTube, mandando retirar as 14 cartas não é nem 14, ele nem sabe, que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mandando retirar as cartas de Paulo. As pessoas acham que Paulo escreveu só 13 cartas. Paulo é o autor dos Hebreus. Quem revelou isso foi o profeta William Marion Branham. Então ele manda retirar as cartas de Paulo. Ele defende, esse professor, que quem escreveu Gálatas, Romanos, que eles querem contra a lei, contra a Torá, ele diz que quem escreveu foi Nero. Olha o que eles estão pregando. E ele diz que é uma revelação divina. Para mim isso é revelação de Satanás. Ele diz que foi Nero que escreveu, que Nero olhou bem a igreja de Pedro, que alterou, modificou a Bíblia, que Pedro Kefas disse que nosso amado irmão Paulo, eu creio que foi Pedro que escreveu. Ele escreveu pontos difíceis, né, que os ignorantes e vacilantes torcem com as demais escrituras para a própria perdição desses ignorantes e vacilantes. Olha que teoria. Mandar retirar as cartas de Paulo, ele chega a dizer que Tiago escreveu sua carta. Eu sei que Lutero retirou 8 livros, retirou a carta de Tiago. Mas 7 livros do Velho Testamento, Judite, Macabeus, Tobias 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. Lutero retirou, mas trouxe na segunda edição da sua Bíblia, porque achou a carta de Tiago muito judaica. Esse professor disse que Tiago escreveu para desfazer do Evangelho de Paulo. Para desfazer da autoridade do Evangelho de Paulo. Eu não vejo isso. E Yoshua disse em Matitial, Mateus 19, 18, que os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E as nações? As nações, o apóstolo, pregador, doutor para as nações é Paulo. Foi constituído. Ele que trouxe o Evangelho. Havia outros apóstolos, Andrônico Júnior, o próprio Barnabé, em Atos 14, 14, a Bíblia diz que ele era apóstolo. Barnabé, Andrônico, Júnior, mas esses homens, apóstolo Barnabé, apóstolo Andrônico, apóstolo Júnior, não era para as 12 tribos, eles não vão julgar as 12 tribos, porque Matias substituiu Judas Iscariote. Então temos 12 apóstolos, mas temos apóstolos para os gentios, para os povos, para as nações. E dentre vários apóstolos que teve as nações, foi constituído pregador, para doutrinar, ensinar, doutor e apóstolo. Aí é o apóstolo Paulo, chamado por Jeová, Deus o Pai, servo de Yehoshua Mashiach, pela graça de Deus. Eu vos escrevo, aí você vai vendo os escritos. Agora mandar retirar as cartas de Paulo, argumentar que as cartas de Paulo foram escritas por Nero. Já não chega aí o padre Paulo Marcelo, que diz que a Bíblia, aí, os 27 livros do Novo Testamento, foi escrito pela Igreja Católica, pertence à Igreja Católica, para a Igreja Católica, os doutores lá, eles chamam de pais da Igreja. Está falando de Agostinho de Hipó, na África. Está falando daqueles homens lá, Tertuliano, diversos homens lá, Inácio de Antioquia, né? Diz que os pais da igreja eram católicos. Pois eu digo que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Circuncidado ao 8º dia. Eu digo que essa Bíblia aqui não foi escrita por católicos, e sim por um homem hebreu, Shaul, que teve um chamamento divino, embora dentro do judaísmo, o judaísmo estava fazendo ele prender os marchianos, quem cria no Mashiach, Yoshua, até autorizar consentir na morte de Estevão, o primeiro mártir, mas ele estava estragado pelo judaísmo, como muitos estão estragados pelas igrejas, pelas organizações, pelas denominações. Devem voltar à palavra. Assim como Shaul, com os olhos abertos lá, depois saiu do judaísmo, devem sair do judaísmo, devem sair do cristianismo católico, cristianismo protestante, pentecostal, deuteropentecostal e o cristianismo neopentecostal. E ir para onde? Para que religião? Nenhuma. Eu não convido ninguém para nenhuma religião, para nenhuma igreja, para nenhum templo. Nem templo haverá nisso aqui que eu estou pregando, nessa pregação da palavra original. Porque as Kehilá, as Kenessianas, congregações eram nas casas, casa de Nifa, casa de Arquipo, casa de Áquila e Priscila. Templo só pode haver lá no Monte Sião, no Monte Moriá. É o único templo. Fora daquele templo de paredes, o templo que Deus habita, Deus o Pai Jeová, Hakodesh, o Espírito de Deus, é o nosso corpo.
Então não há necessidade de 4 paredes. Pode haver uma congregação em casa com um presbítero, preenchendo aqueles mais de 30 requisitos lá de Timóteo, de Tito. Mas 4 paredes, templo não haverá. Poderia até fazer como Paulo, alugar uma sala. Paulo não alugou em Éfeso uma sala lá de um certo tirano e pregou, ensinou durante 2 anos. Mas ele não faz templo, ele não constrói templo. O Mashiach e Yehoshua também não constrói templo. Ele profetiza que o templo não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser destruído. Vai ser destruído e sobre a nave do templo estaria, segundo Daniel 9:27, a abominação da desolação, que é o domo da rocha, né? Mesquita muçulmana, lá em cima do Monte Moriá, Monte Sião, topo do Sião. O Sião é 4, 5 quilômetros de frente ao Monte da Oliveira. O topo é o Moriá, lá tem o domo da rocha, aquela dourada, que está em cima da pedra sagrada, onde Deus começou a construir tudo, né? A falar a palavra dali, né? E o sacerdote, no dia da expiação, ele entrava nesse lugar que está o domo da rocha, que o rei Hussein da Jordânia, muçulmano, pôs 80 quilos de ouro e folheou de ouro, é folheado de ouro aquela cúpula dourada, mas é islâmica, é muçulmana. Antes ali tinha um tabernáculo, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Uma vez por ano o sacerdote entrava lá dentro desse lugar santo, lá, depois de matar a novilha vermelha. E lá ele clamava, invocava o nome do Eterno, Yud-He, Vav-He, Yehová, e fazia o sacrifício, apresentava ali para toda a nação. Hoje Israel não tem templo, porque os muçulmanos, a Jordânia, tem o estatuacor do Monte Moriá, do Monte Sião. Esse império judeu de construir, mas o Monte Mashiach está chegando para fazer essas paredes se levantar. Apocalipse 11 diz lá que o templo vai ser levantado, médio templo. Então vai ser levantado. Paulo profetizou que o Mashiach vai se sentar pessoalmente nesse tempo. Agora, pregar, igual eu vi esse professor, retire as cartas de Paulo, foi Nero que escreveu. Tiago fez a epístola para desfazer do evangelho de Paulo. Nero escreveu ali na igreja de Pedro. Está dizendo que Pedro foi a Roma. Pedro foi a Roma, Pedro foi pregar os romanos. Quem foi a Roma foi Andrônicos, apóstolo Andrônicos e apóstolo Júnior. Paulo diz, meus parentes apóstolos antes de mim em Roma. Kefas não foi a Roma, Pedro nunca foi. Que loucura é essa? E vem dizendo que Paulo é a asa das abominações. Que o evangelho de Paulo impede o homem e a mulher de ser salvo. Vem chamando Paulo, o evangelho de Paulo, de a asa das abominações que, segundo ele, nenhuma mão humana pode derrubar, porque ele diz que foi Nero que implantou isso. Bem, eu vou ler Daniel 9:27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. São 70 semanas, 490 dias, dá 490 anos, mas está dividido em 3 partes, né? Lá no tempo de Neemias, Zorobabel, tem também essa parte aqui que o Mashiach cumpriu, porque Yehoshua, Mashiach, o filho do Criador, pregou 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, só para a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, só para os judeus. Chegou até a dizer a salvação vem dos irrutinhos dos judeus em João 4:22. Está vendo que a Bíblia não é católica romana? Não pertence ao Vaticano, não pertence a Roma. É dito aí em João e Ionan 4:22 que a salvação vem dos irrutinhos, dos judeus. E você pregando, não conhece a Bíblia, não? Pregando que a salvação vem da igreja católica, e os protestantes também pregam que a salvação está na batista, está na preteriana, está na luterana, está na metodista, está na anglicana, na episcopal, e os pentecostais pregando que a salvação está na Assembleia de Deus. Se você tem um nome escrito no hall de membro da Assembleia de Deus, eles dizem, seu nome está no livro da vida. Se você desviar e seu nome for apagado do livro de hall de membro da Assembleia de Deus, eu já estive lá na Assembleia de Deus de 89 a 95, quase 7 anos, eles dizem, seu nome é apagado do livro da vida do céu. Eles estão dizendo que a Assembleia de Deus tem conexão com o céu. Isso é catolicismo, isso é cristianismo, isso é dogma, isso é regulamento externo, isso é estatuto de denominação. Eu não creio nisso. Leia a Bíblia, homem, mulher, Ionan, Evangelho de João 4:22, a salvação vem dos irrutinhos, dos judeus, não vem de Roma. De Roma vai vir a besta. Vem essa sucessão papal aí, Francisco. Sul-americano da Argentina, o Papa, eles dizem, de número 266. Para mim é o 265. Se essa contagem católica tiver certo, você tem que excluir Pedro, Kefas. Nunca foi Papa, ele tinha até sogra. Como os sacerdotes levitas tinham esposa, casavam os levitas, os apóstolos também tinham esposa. Pedro tinha esposa, tinha sogra. Levou Yehoshua para curar a sua sogra, na casa da sua sogra, de enfermidade. Não, a Bíblia não é católica.